um testemunho de como Jesus me resgatou, o milagre que Ele fez na minha vida. Quase todos vocês sabem que eu estava internada, né? Fiquei um bom tempo no hospital. O que vocês não sabem é que, da maneira que eu entrei lá, não era para eu voltar. Graças a Deus eu estou aqui, porque Deus deu a vida para a gente ser feliz, para a gente sempre sorrir, nunca chorar, e quando chorar é de alegria. Mas a gente nem sempre enxerga dessa maneira e dá não presta atenção e deixa trevas para que o inimigo acaba, né, nos usando, né, porque é isso que ele quer, né, acabar com a nossa vida. E foi o que eu deixei acontecer há anos, né, sabendo que eu era de Deus, mas não fortalecia a minha fé como eu deveria, e o inimigo foi me usando, sabe? De uma maneira de eu entrar no hospital morta e mesmo Jesus me ressuscitar, porque eu sou dele. Eu deixei de observar famílias, de dar amor aos meus filhos, ao meu marido. A gente nem sempre pede isso a Deus, mas Ele sabe que você precisa e te dá da maneira mais gostosa, né? Que olhar para o filho, acordar, ver os filhos, né? É muito bom. E eu esqueci, tenho os meus filhos, mas esqueci que tinha filhos, dava comida, dava banho, por dar pela obrigação de dona de casa, não pela aquela preocupação de mãe, pela aquela preocupação de esposa, sabe? E às vezes me importava mais com uma cerveja do que com os meus filhos, com o meu marido que não bebe, nunca bebeu, se Deus quiser nunca vai beber, tentou me ajudar e eu não queria saber, eu queria era curtir, né? E Deus me dando tudo de bom, tudo de mais maravilhoso que, né, uma pecadora pode ter, né? E eu fui sofrendo, parando dentro do hospital, saindo de uns 7 meses para cá, eu estava indo para o hospital direto, e Deus me dando a chance de voltar e tentando me avisar: abra os seus olhos, abra o seu coração, porque eu não quero te tirar disso, eu não quero tirar o que eu te dei. E eu não pensei. Todo dia os meus filhos sofriam, quando eu ia para o hospital eu chorava, eu pedia a Deus: devolve minha saúde, faz eu voltar para casa, os meus filhos precisam de mim, meu marido precisa de mim, a minha família. E Deus me dava a chance e eu voltava, mas eu melhorava pronto. Cadê o Deus que eu pedia ajuda? Cadê Ele? Eu não lembrava, eu já estava boa, para que lembrar dele, né? Aí o inimigo me perturbava tanto, queria tanto que eu me decepcionasse com Deus. Não passava 2 semanas, eu já estava doente de novo, já estava dentro de um hospital, pedindo a Deus para que me tirasse dali, porque eu sabia que só Ele poderia. Eu tinha fé, mas não deixava ela ser usada. De novo, o Senhor me devolve para casa. Minha família era o mais importante. E Deus, na sua grande misericórdia, me devolvia para minha família. Até que eu piorei muito, sabe? Eu saí daqui bem. O meu cunhado está aí, que ele que me levou, ele viu o estado que eu saí daqui. Eu me lembro de ter saído da minha casa. Eu não me lembro quando eu cheguei em Botafogo, no Rocha Maia. E passaram dias, quando eu acordei, eu perguntei para o meu marido: eu tenho uns meia hora que eu estou dormindo, uns 40 minutos, que era normal, eu dormi no hospital. Tinha 1 semana que eu estava dormindo.
Foram várias pessoas me visitar, minha mãe, e eu não me lembro de nada. Eu fiquei muito chateada. Lá dentro do hospital, eu comecei a falar: Senhor, por quê? Eu sou tão boa. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor permitiu? Eu estou sofrendo dessa maneira. E os meus filhos, como devem estar? E a minha família, o meu marido, que está aqui sofrendo comigo. Eu já estou aqui há uma semana, sabe? E assim, de uma maneira aqui dentro, querendo ficar chateada com Deus, sabe? Por que Ele me deixou, se Ele tem esse poder? Mas eu fiquei pensando, e Deus começou a tocar em mim de uma maneira que eu comecei a olhar para uma janela. Olha, você foi para o hospital e pediu a Deus para te tirar. Ele te tirou, você agradeceu, você mostrou que amava os seus filhos, você mostrou que amava a tua família, você mostrou que era grata e fiel a Deus. Não, nunca fiz isso. Para que, Senhor? Por que eu estou passando isso? Será que eu parei algum momento para poder lembrar de Deus? Não. Aí o que eu fiz foi pedir: Senhor, me perdoa por o Senhor me dar tanta coisa, por o Senhor me amar tanto, por o Senhor ter feito tanto por mim. E o inimigo me levou, queria de todas as maneiras, como várias pessoas pensavam que eu não ia sair daquele hospital. Jesus Cristo, na sua imensa misericórdia, foi lá e me resgatou e mostrou para mim: confie em mim, que eu sempre serei fiel. Eu vi os meus filhos, vi o meu marido sofrendo tanto. Meu marido dormia em um banquinho dentro do hospital, e eu falei: Senhor, ele não merece isso, nós não merecemos isso. E foi assim, gente, que Deus me mostrou, sabe, que nós temos que amar e vigiar, porque eu não nasci sem ter fé, eu nasci também com fé, mas eu não vigiei. Eu não servi a Deus, porque quando você está servindo a Ele, você está sendo fiel a Ele, Ele te amostra, Ele não tampa os seus olhos e jamais vai deixar o inimigo te usar. Eu agradeço, eu vou passar a vida toda agradecendo, até o dia que eu não estiver aqui, e eu não posso agradecer, ele só abre na boca falando: obrigado, Senhor. A minha maneira de agradecer é estar aqui servindo a Ele. Estou aqui para tudo que precisar do trabalho de Deus, eu estou aqui para isso, para ensinar os meus filhos. Entrei num hospital, tomando cerveja, fumando cigarro e saí de lá sem beber e sem fumar. Nunca mais eu boto isso na minha boca, porque a misericórdia de Deus foi muito grande. E a maneira que eu tenho, toda vez que Ele me vê fazendo, seguindo o caminho dEle, ajudando as pessoas, eu estou dizendo: obrigado, meu Pai, muito obrigado. E eu espero que vocês, irmãos, prestem atenção na vida de vocês, se estão deixando também uma brechazinha, porque eu não imaginei que fui usada. Não tenho vergonha de dizer, porque o nome dele já diz tudo, é inimigo. Mas Deus sempre está com nós. Mas a gente tem que se fortalecer todos os dias, todos os dias. Eu venho de uma família cristã. As minhas irmãs, só tem duas aqui, uma de Jacareí, de Coelho Neto, a outra de Angra dos Reis. Saíram de lá, são cristãs. A minha mãe é cristã, minha família toda é cristã, e eu não era. Era uma moça, uma senhora que poderia estar tentando andar, porque era de uma família cristã, pois por eu ter uma família cristã, ele não conseguiu desviar a família, ele tentou usar sempre a mim, e eu dei chances. Mas hoje, Deus jamais me permitirá de novo, pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos que eu amo, e foi o presente que Ele me deu, que vocês me ajudem sempre a estar dando glória, e sempre estar sendo usada por Deus, para sempre dentro da minha casa, dormir e acordar com a alegria que eu estou tendo, de saber que eu tenho motivos, eu tenho Deus, e eu acordo por Ele. Eu fui com vocês, tive, graças a Deus, a chance de ir no batismo, foi um dia maravilhoso, foi
Um dia eu tinha acabado de sair do hospital, foi sagrado para mim aquele dia. Não foi mais sagrado porque eu não estava lá me batizando, mas se Deus quiser, ano que vem estarei lá, né? E eu vi que para a gente ser feliz, a gente só precisa de estar com Deus. A gente não precisa estar no meio de bebida, no meio de bagunça, no meio de farra. A felicidade da gente está em Deus e não em bagunça. E eu agradeço a vocês também que oraram muito por mim, que nem todos me conheciam direito, né? Eu só conhecia a mãe do Gabriel, né? Que oraram, me ajudaram, né? Porque o Senhor também escutou isso. Deus está aqui mostrando que as orações de vocês também serviram. Agradecer muito, pastor Ziel, agradecer a pastora, né, que também me escutou muito, eu ligando para ela, sabe? Deu sempre uma palavra amiga, né, lá do hospital, e agradecer